Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e essa semana nós estamos com a jornalista Cláudia Geiger, que está lançando o livro Diário de uma Repórter no Pantanal, contando a experiência de 24 anos como repórter, fez muitas reportagens para a TV Globo e conta os bastidores de muitas dessas matérias. Um livro imperdível. Cláudia, a gente conversou nos dois últimos episódios, primeiro sobre a importância e os problemas, aquilo que ameaça o Pantanal, e também a questão econômica. A gente se focou um pouco no agronegócio, na contradição de você ter uma parte dos empresários do agronegócio que não compreende como é importante manter vivos os nossos biomas, a nossa floresta, o nosso cerrado, para que o agronegócio continue reunindo as condições necessárias para ser uma atividade econômica tão rentável e tão central na nossa economia. E eu fui muitas vezes para a África fazer safari, e sempre que eu estava lá, eu pensava muitas vezes com os meus filhos, inclusive, pensava assim, poxa, o Brasil poderia ter safari também, né? A gente não tem esses animais grandes, tão impactantes da África, mas a gente tem animais encantadores e paisagens absolutamente incríveis, pássaros e, e mamíferos e peixes que são únicos, né, na nossa biodiversidade. O ecoturismo tem sido bastante explorado no Pantanal. Ainda você acha que essa é uma atividade que pode ser muito rentável e, ao mesmo tempo, sustentável? Nossa, com certeza. Aí você estava falando da África, eu fico pensando nos Big Fives do Pantanal. Vamos lá, onça pintada, sucuri, a gente tem aqui a anta, que é o maior mamífero terrestre das Américas, a gente tem o tuiuiu, que é maravilhoso, porque é a nossa maior ave, né? E a gente tem as ariranhas, ó, a gente tem Big Five aqui, tudo bem, chega do tamanho de um rinoceronte, mas a gente tem os jacarés maravilhosos. E eu acho sim, porque nós temos exemplos na África, que você citou logo no início da conversa, que eles são muito importantes. Botsuana, por exemplo, você tem ali o Okavango, o delta do Okavango, que é uma região em Botsuana muito semelhante ao Pantanal, que você tem essa questão da inundação dos campos, as espécies adaptadas ao sobe e desce das águas. E quando você olha, ali é uma região que gera turismo de gente do mundo inteiro que vai atrás para ver. Entendeu? Então, quando você vê um país na África, como o Botsuana, que eu estou citando aqui, mas a gente tem a África do Sul, a gente tem Nigéria, que fazem com que os seus ativos ambientais gerem renda, porque ali você tem o turismo de luxo, daquele que quer ficar naqueles resorts, ou então tem o turismo de experiência, daquele que quer se embrenhar junto com as etnias que são nativas da região, e você gera emprego para quem é dessas regiões, porque tem os guias de campo, você gera a economia do dinheiro que fica ali naquela cidade, naquele parque. Então, assim, a utilização das áreas e dos parques na África é um exemplo que a gente tem que seguir. Só que a gente não segue. Então, assim, o Pantanal, a sua vocação é o turismo de experiência. A gente tem que enxergar que a maior parte do Pantanal é o turismo de experiência e a economia circular. Quem não adorou a novela Pantanal? Você percebe o sucesso de audiência dessa novela e ali demonstra que o quanto o brasileiro está sentindo falta, dessa conexão, um ambiente preservado, com as suas raízes, porque todo mundo se lembra de uma experiência quando foi na roça, quando era criança, quando tomou um banho de rio, quando viu um rebanho. Isso traz uma memória emocional no brasileiro, traz um orgulho. E a novela mostrou muito esse lado do Brasil profundo, sabe? E isso fez com que as pessoas marcassem hora para assistir. Isso do Pantanal. Tudo bem, é uma ficção, a mulher que vira onça, e eu conto muito no livro também essa coisa das histórias pantaneiras, eu adoro, as lendas pantaneiras são sensacionais. E assim, e tanta coisa aconteceu nessa região do Brasil desde 1500 e que a gente não aprende na escola. Eu fui aprendendo nas minhas pesquisas para fazer as reportagens. Então, por exemplo, eu fiz uma reportagem para o Fantástico que eu mergulhei com os jacarés no Pantanal, fiquei dentro d'água, assim, com a câmera, o jacaré veio no dono da câmera, botou a boca, abriu e foi embora.
E ali todo mundo me pergunta, mas esse jacaré não te mordeu? Não, foram 2 anos estudando o comportamento da espécie, escolhemos a melhor época para ir mergulhar. Quem nos disse a melhor época para ir foi um funcionário da fazenda, onde a gente ia fazer mergulho. Então, ele ia lá todo dia olhar, agora tá bom. Eu fui com uma pessoa que é especializada. Quando os jacarés começaram a ficar meio estressados, porque a gente estava na área deles, a gente saiu da água em respeito. Então, quer dizer, quando você faz com que exista uma relação de respeito aos limites, você pode conviver e pode ter uma atividade econômica. E eu, assim, desde o início do pensar esse remake da novela Pantanal, eu viajei com a equipe, eu que viajei com o Bruno Luperi pela primeira vez para o Pantanal, ele nunca tinha ido e ele tinha que reescrever a obra do avô dele. Então, olha a resposta, você levar o cara no lugar, né? E nós ficamos 15 dias viajando em 2020. A Globo ainda não tinha nem marcado a data de quando começaria a gravar. E eu levei nos lugares onde foi feita a primeira versão e outros lugares que eu conhecia. Eu literalmente fui a menina das porteiras, fui abrindo porteira, assim, ligar para os fazendeiros, deixa eu levar meus amigos. Eu nem falava que era Globo, porque podia criar uma expectativa e podia, né, não rolar nada. E eles conversando, o Rogério Gomes, que é o papinha que dirigiu a primeira fase da novela, estava junto, e eles ficavam encantados com aquela profusão, entendeu? O Pantanal é um lugar dramático. Todo mundo fica, é um paraíso. Cara, ele é um paraíso, mas é um paraíso para os fortes e é um paraíso que escolhe quem fica ali dentro, porque tem gente que chega lá e vê aquela imensidão. Você não tem a internet toda hora, né? Só às vezes na sede. Hoje já tem. Eu peguei um Pantanal que era energia de gerador. Imagina se tinha telefone. Nem pensar. E aí você, assim, eu vi muito isso na equipe da novela, e todos eles falam muito, a gente acabou ficando amigo, eu tenho vários amigos novos e antigos, né? E o Pantanal, ele te obriga a tirar os tampões dos ouvidos, primeira coisa. Porque aí você vai ouvir o pulsar da vida, não tem jeito, você vai ouvir. E você vai seguir o ritmo, porque o calor beira o desespero. Você chega em algumas épocas no Pantanal, que é época de estiagem, que vai lá agosto, setembro, outubro, até dezembro. Cara, se não chove, você tem umidade abaixo de 10, você tem uma sensação térmica de 45, então qualquer um desmaia. E aí como é que você vai manter uma equipe, né, de 100 pessoas ali trabalhando no meio daquele calorzão e todo mundo feliz? Então isso, para mim, os depoimentos da equipe que trabalhou na novela do Pantanal, eles foram para mim muito importantes, porque assim, eu tô lá há 24 anos, vai fazer 25, e mesmo assim eu mantenho o olho novo, sabe? Aquele de amor à primeira vista, que você dá aquela olhada e fala, uau, porque é sempre diferente. E eu exercito isso, porque quando a gente normaliza, a gente não valoriza. É normal, entendeu? Então não é normal, entendeu? O que a gente tem no Brasil não é normal. A gente é o país mais biodiverso do mundo. A gente tem que falar isso com todas as palavras. E os meus amigos que trabalharam na novela, da equipe técnica, atores, diretores, todos eles falaram que o Pantanal forçou que eles mergulhassem neles mesmos. Porque você precisa se escutar, você precisa se entender, você tem ali o tempo, é o tempo do Pantanal que parece que corre diferente do nosso tempo na cidade. O dia tem as mesmas 24 horas, mas parece que é mais longo, ou então tem dias que ele parece mais curto. E ali você começa a entender essa interconexão das espécies. Porque se você está num lugar que você não dá para filmar porque choveu, ou porque tem ali uma família de ariranha no rio, não dá para botar a Juma tomando banho de rio, você tem que esperar eles irem embora. Você entendeu? Ou está retirando o gado, 1000 cabeças de gado, porque vai começar a chover, ou então tem que mudar de pasto, porque aquele outro pasto está seco, não tem comida. Você tem que esperar a boiada passar. E eu sempre falo isso: o Pantanal você tem hora para sair, mas você não tem hora para chegar. Porque tudo Legal. pode acontecer. E aí, quando eu falo de turismo, você já imaginou você trazer um brasileiro lá do Nordeste, que conhece a Caatinga, conhece a Mata Atlântica, aqui por meio do nosso Pantanal, você trazer um estrangeiro e você gerar renda. E fora isso, gente, nós temos os povos indígenas que moram no Pantanal, os Guatós, que são os canoeiros, os Caduel, que são os descendentes dos Guaicurus, você tem os Terina, você tem os Guarani,
transformar esses territórios indígenas também em áreas de visitação, como a gente vê nos Estados Unidos, vários territórios indígenas que E são na África. abertos à visitação. E no Então, é caso da assim, África, a gente está falando de países subdesenvolvidos que conseguiram nossa, transformar caçadores de macacos, por exemplo, né, como eu vi no Ruanda, né, caçadores viraram rangers e guias, né? que lindos, Quer dizer, né? E passaram a super preservar. orgulhosos, né? E não são países super avançados, né? Pelo contrário, mas Mas a gente tem conseguiram um fazer pouco isso. disso, viu, Lorival? A gente tem um pouco disso quando os fazendeiros do Pantanal abriram as porteiras para a ciência. Por que eu te digo isso? Porque isso aconteceu no final dos anos de 1980, quando estava terminando a Guerra dos Coureiros, que a gente fala, porque houve uma época no Pantanal que tanto brasileiros quanto paraguaios invadiam as fazendas e os rios, matavam os jacarés para tirar o couro, porque o mundo queria fazer sapato, bolsa de couro do jacaré. E eles davam um tiro só aqui, ó, um tirinho aqui de bala 22 para não furar o couro e aproveitar bastante. Essa Guerra dos Coureiros teve morte. Você teve ali uma matança de milhões de jacarés no Pantanal. Aí você, na década de 80, foi o combate, e aí, década de 90, já não existia mais isso. Foi quando começou a pesquisa. Então, hoje, você vê, por exemplo, no projeto On Safari, que lá no Refúgio Ecológico Caimã, que é um projeto de habituação de felinos muito semelhante ao que é feito na África do Sul com os leões, ali você vê as onças de dentro do carro, você fica olhando as onças e ela não acostumou com o carro, você não pode descer do carro, né? Igual leão, não, né? E aí você vê as onças, vem gente do mundo inteiro. Tem o projeto Arara Azul, de pesquisa da Arara Azul da Neiva Guedes, que é um case mundial, porque tem mais de 30 anos que ela pesquisa essa espécie e conseguiu fazer muito avanço científico com a equipe dela. E vem gente para ver. Agora é época de reprodução de arara azul, gente. Vocês podem ir para o Pantanal. Você tem a pesquisa da ANTA com a Patrícia Médici, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, do Tatu Canastra. O Pantanal é o lugar no mundo que tem a maior concentração de tatu canastra por área. Então, você tem ali, o tatu canastra é o maior de todos os tatus, o bicho parece um fusca, de tão grande, tem 1,5 m, lindo, parece um dinossauro, uma garra sensacional, fica 70% do seu tempo embaixo da terra. E você não vai ver um bicho que fica 70% embaixo da terra, mas no Pantanal você vê. Aí você tem ali várias coisas, só que assim, os ninhais que eu conheci 20 anos atrás, milhares de aves que vêm se reproduzir, já não existem mais. Os ninhais acabaram. Então, quando a gente começa a olhar isso com o olho de empresário, fala assim, cara, eu tenho um negócio que ninguém tem. Para que você vai destruir? Se só você tem, você bota preço. E falando de Pantanal, a gente está jogando fora dinheiro. Gente, só vou dar um exemplo. Para observação de onças, turismo de experiência para observação de onças na região do Porto Jofre, só no recorte pequenininho ali do Rio São Lourenço, Porto Jofre, em um único ano, o Instituto Pantera, que é um instituto de pesquisas que tem lá uma fazenda, que faz monitoramento de onças pintadas, eles chegaram ao número de mais de 27 milhões de reais que o turismo de observação de onça gerou. Então, olha, uma onça viva, ela vale muito mais do que uma onça morta, mas a gente ainda tem caça, a gente ainda tem muita gente que mata a onça alegando que ela comeu bezerro, e aí você vai tendo essa descompensação. Então, enquanto o Pantanal não for olhado como um grande ativo, é um ativo econômico, não é só um ativo ambiental. E a Amazônia é a mesma coisa. Nós temos ali um ativo, nós temos ali uma fonte geradora de dinheiro, floresta em pé, Pantanal conservado, dá dinheiro. O mundo precisa disso. E as pessoas pagam muito caro para ver isso. E quando você pensa no turismo, que é a principal. Eu acho assim, no meu olhar pessoal, o Pantanal, a sua principal atividade tem que ser o turismo de experiência, junto com a pecuária, mas uma pecuária de corte, que é a pecuária que respeita, que sempre respeitou 200 anos. Aí esse gado, que é praticamente orgânico, tinha que ter um selo para agregar valor ao preço dessa carne. O pantaneiro que está lá com a sua família, 200 anos no mesmo lugar, conservando muito mais do que o Código Florestal exige, ele também tinha que ser recompensado.
porque ele está conservando, está deixando, entre aspas, né, de abrir novas áreas e está mantendo aquilo, porque eles entendem e sabem muito bem conviver com a natureza. O pantaneiro raiz, ele sabe muito bem até onde ele pode ir. É bem o Zé Leôncio da novela mesmo. É aquilo ali. Não, até aqui não vai, porque se eu desmatar isso aqui, vai secar meu rio. Ou vai assorear, vai trazer a chuvarada, vai levar toda aquela terra que vai estar desprotegida, não vai ter vegetação nativa para dentro do leito. E aí esse, que é o cara que faz as boas práticas, que gera emprego, que é a economia circular para aquela comunidade que está ali, que mantém as tradições, esse tinha que ser recompensado. Mas, assim, quando a gente fala recompensado, não é só pensar em pagamento por serviço ambiental. Temos que criar protocolos até internacionais para que os proprietários de áreas que conservam, além do que a legislação brasileira permite, sejam reconhecidos, o seu produto tem uma agregação de valor e ele tem a condição de manter aquilo preservado, em pé, ali, e ganhando por isso. E fora isso tudo que eu estou dizendo, vamos pensar na bioeconomia. Você tem ativos, você tem princípios ativos na floresta amazônica, no Pantanal. Eu fiz um Globo Repórter uns 2, 3 anos atrás sobre um IP, uma parte do programa falava sobre um IP que só existe no Pantanal e em um pedacinho de cerrado. É um IP amarelo, que no Pantanal eles chamam de para-tudo. E esse nome, para-tudo, né, chama logo a atenção da gente. E os cientistas bioquímicos e farmacologistas, aí é difícil falar, né, farmacologistas, eles foram atrás do conhecimento tradicional, que o pantaneiro sempre falou que usa a casca do para-tudo para tudo, e eles encontraram descobertas sensacionais que estão sendo patenteadas pela universidade, que o Butantan, inclusive, está junto nessa pesquisa. O para-tudo dentro da sua casca principal, que é um tipo de IP, nós temos 300 IPs no Brasil, mas esse que só existe no Pantanal, ele tem mais de 8% de iridoide, que é um princípio ativo, que ele é antiofídico. E não é só antiofídico para qualquer acidente ofídico, é para as cobras do Pantanal, a boca de sapo, a jarará. Então, o pantaneiro sempre soube disso, porque ele está a 6 horas da cidade mais próxima. Levou uma mordida de uma cobra dessa, inoculou o veneno, ele perde o braço, aquilo necrosa. Então, ali, ele sempre fez isso, aí a ciência confirmou. Aí tem várias outras histórias de alimentos, gente, alimentos riquíssimos em nutrientes, que podem servir de base para uma cadeia produtiva orgânica, para as comunidades tradicionais. Você tem as comunidades indígenas ali, que são os territórios indígenas no Pantanal, e eles conservam, eles sabem, eles entendem, eles conhecem aquela região. Tanto que nos incêndios de 2020, os brigadistas do Preve Fogo, a maioria deles veio das aldeias, das brigadas indígenas formadas pelo IBAMA. E os caras são sensacionais, eles olhavam assim, eles entendiam o fogo, entendiam o vento, entendiam. E isso é muito importante, valorizar esse conhecimento. Então, quando eu falo que a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, é porque ainda mantemos aquela cultura colonialista lá do século XVI, de quando os primeiros europeus chegaram aqui, de conquistar, conquistar, conquistar. A gente pode ter tudo isso junto. Eu vejo acontecer no Pantanal situações que me entristecem, porque eu vou em lugares que eu conheci 20 anos atrás que não existem mais. Aí eu vejo aquelas imensas fazendas que estão chegando ou trocando de mãos, porque o pecuarista pantaneiro se descapitalizou, acabou vendendo para o pecuarista que a gente chama do Planalto, e aí ele quer instituir uma criação de gado ali por hectare, com uma quantidade de gado igual o Planalto. Não dá. O Pantanal tem que ser maior, espaço, menor a quantidade. E isso tudo deixa a gente muito preocupado. Por quê? Porque estradinhas estão sendo asfaltadas, você está começando a transformar aquelas carreteiras de boi, né, que a gente chama de boiadeiras aqui, em estradas. E aí, quando você faz isso, pode ser o progresso para mas eu sempre eu gosto muito das falas. Eu sou amiga do Bruno Luperi, que é o neto do Benedito, e Barbosa, que adaptou a novela do avô, né, para essa nova versão, e ele fez cada fala para o Zé Leôncio maravilhosa, que é o Marcos Palmeiras, né? E assim, o Marcos Palmeira, de ele conversando com o outro fazendeiro, os dois têm uma mentalidade completamente diferente. O Marcos, que é o Zé Leôncio, uma mentalidade conservacionista, sustentável, e o outro que queria fazer resort, que queria botar maior número de gado.
E ele sempre nas conversas olhava assim, mas esse progresso aí que você está dizendo é bom para quem? Então eu costumo falar assim, bom para quem? Porque quando você tem uma atividade que coloca em risco um bem da humanidade, porque o Pantanal é reconhecido como reserva da biosfera, a gente sabe que é a maior planície alagável do planeta, ali tem um maior centro de reprodução de animais silvestres da América do Sul, porque são muitos animais que convergem para aquela região. E aí, se você começa a pensar em uma determinada atividade econômica que vai beneficiar um grupo muito pequeno, um setor muito pequeno, em detrimento de todos os serviços ambientais, de toda a ciência que se perde, de toda aquela composição ambiental, é bom para quem? Com certeza, essa é a jornalista Cláudia Geiger, que está lançando o livro Diário de uma Repórter no Pantanal. Cláudia, foi uma aula ao longo dessa semana, realmente uma delícia essa conversa. Espero que nós, brasileiros, tomemos consciência, do valor do que a gente tem nas mãos, que é absolutamente único. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu te agradeço pela oportunidade e agradeço você deixar eu falar assim, do jeito que eu falo, porque eu sou absolutamente apaixonada pelo nosso país, pela ciência, pelos povos originários, pelos produtores também, porque tem muita gente do bem aí que está engajado, está preocupado com as diretrizes da ONU, né, que a gente ouve falar, as ODS, mas a gente precisa que seja a maioria. Então, eu sempre assim, falo, tento propagar e compartilhar tudo que eu venho aprendendo, justamente para a gente ter mais gente do nosso lado. E eu te agradeço muito por esse espaço. Adorei. Nós que agradecemos. Quero mais.